Ok, está a começar. Pronto. Bem-vindos à terceira sessão do ML Deep Dive. Nesta sessão, conforme planeado, vamos falar de redes neuronais e da sua aplicação à visão por computador. Nas duas sessões anteriores, recapitulando, falámos dos algoritmos clássicos de Machine Learning e das suas aplicações tanto a tarefas de regressão como de classificação. Nesta sessão, vamos continuar em tarefas de classificação. No entanto, estas vão ser reformuladas para problemas de visão por computador, ou seja, de classificação das imagens consoante o seu conteúdo e classes que lhes queiramos atribuir. A partir desta sessão, vamos então começar a falar de redes neuronais e vamos começar a falar do Deep Learning. Mas o que é isso do Deep Learning? Vamos começar então por ir para a nossa apresentação. Vou começar a partilhar o ecrã. E vamos começar então a ver. Bem-vindos, como eu tinha dito. Este será o conteúdo que vamos cobrir nesta sessão, aplicado ao... Ok, posso reenviar os links. Os links estão no Discord, mas posso enviá-los sem problema. Estão aqui os links. Como eu estava a dizer, este será o conteúdo... Ui, já estava a dar um spoiler. Este será o conteúdo que vamos tratar nesta sessão. Iremos falar exatamente das redes neuronais, a sua constituição, como é que são treinadas, como é que funcionam. Depois falaremos das redes convolucionais, que são um tipo especial de redes neuronais que se adaptam melhor a problemas de visão por computador. E por fim falaremos de Transfer Learning, que será uma técnica que conseguimos melhorar um bocado os resultados obtidos em relação à parte 1 e parte 2. Portanto, se lembram da primeira sessão, eu comecei por fazer a distinção entre o que era inteligência artificial e machine learning. Foi que a inteligência artificial era tudo que era mimicar comportamento inteligente, incluindo o comportamento hard-coded, e que machine learning significava extrair esse conhecimento a partir de dados. E foi aqui de vários algoritmos, que depois vimos alguns, não é? Eu falei do K vizinhos próximos, que é Nearest Neighbors, e falámos dele depois na segunda sessão, a regressão linear que falámos da primeira sessão, todos esses algoritmos. No entanto, deixei o Deep Learning um bocado uma incógnita disso. Falaremos disto a partir da terceira sessão. E estamos na terceira sessão. Portanto, eu posso revelar que o Deep Learning é simplesmente redes neuronais aplicadas a Machine Learning. No entanto, porque é que se chama Deep Learning? Chama-se Deep Learning porque as redes neuronais são compostas por camadas, e quando uma rede neuronal é composta acima de duas camadas, começa a chamar uma Deep Neural Network. E é a partir de duas camadas que as redes neuronais começam a conseguir identificar padrões complexos, que é exatamente o propósito delas em tarefas em que os dados são complexos, como por exemplo imagens. Nas imagens a informação não é tão linear como num dataset que nós vimos de detecção de cancro ou de classificação dos preços de casas. Aí os dados eram mais ou menos lineares, ou pelo menos a não linearidade podia-se modular por funções bastante básicas. Este não será o caso agora com redes neuronais. E será a partir das duas camadas que ela conseguirá começar a ver padrões muito complexos que se aplicam exatamente muito bem a estes problemas de dados complexos. As redes neuronais são influenciadas ligeiramente pelo cérebro humano. Falaremos daqui a nada já dos neurónios. No entanto, fala-se muito nos mídias sempre que as redes neuronais é tudo copiado do cérebro e é por isso que funcionam tão bem. E a coisa não é bem assim. Veremos daqui a bocado, quando falar exatamente dos neurónios e falar como é que eles se organizam, que a organização deles é bastante diferente da do cérebro, porém tem alguma influência em termos de morfologia. As redes neuronais também serão um algoritmo em que o treino é bastante prolongado, ao contrário de outros algoritmos que nós fomos vendo, em que se mandava treinar e no instante ele estava treinado e estava acabado. As redes neuronais um algoritmo pode ser constantemente treinado e aumenta-se o tempo de treino, e enquanto nos algoritmos anteriores ele treinava e acabava, aqui podemos continuar a treinar as nossas redes neuronais por quanto tempo acharmos que é produtivo e que está a melhorar o algoritmo. Uma coisa que eu tenho que dar assim um aviso é que as redes neuronais, eu vou começar a falar de redes neuronais e quando passarmos para exemplos vamos ver que elas são muito eficazes. E isto pode fazer com que surja uma tendência a que se apliquem redes neuronais a todos os problemas de machine learning, classificação e regressão.
Isto é um grave erro, porque as redes neuronais são um algoritmo que gasta muitos recursos, tanto de memória como de processamento. E quando estamos a usar Machine Learning no mundo real, Machine Learning e Deep Learning, não estamos assim tão à vontade para gastar, para suportar os custos associados às redes neuronais para qualquer problema simples. Portanto, o propósito das redes neuronais é exatamente serem aplicadas a problemas complexos, problemas, nomeadamente os que vamos ver de visão por computador, em que as imagens são bastante complexas, e depois também na próxima sessão de processamento de linguagem natural, de texto, em que também sabemos que o texto é algo bastante complexo por natureza, pela forma como as linguagens são formadas. Portanto, evitar usar redes neuronais em problemas simples, porque é muito provável que outros algoritmos clássicos que já vimos também consigam ter eficácia bastante parecida a uma fração muito menor dos custos. Pronto. Falaremos agora então das redes neuronais e, claro, do que as compõe, os neurónios. Para falar do que é um neurónio artificial, preciso primeiro de falar do que é um neurónio natural. Temos aqui uma imagem à la livro de ciências e começamos por falar aqui das dendrites. São a entrada da informação do neurónio. Aqui estarão ligados outros neurónios ligam-se às entradas deste neurónio, através das dendrites, e passam informação. Então podemos dizer que este neurónio, esta parte do neurónio, está responsável pela entrada da informação. A segunda parte do neurónio é exatamente o corpo do axónio. Esta é a parte onde ocorre o transporte do impulso nervoso num neurónio natural e onde acontece algum processamento desse impulso, desse estímulo elétrico. E, por fim, temos as terminações do axónio, que é quando este impulso elétrico que foi transformado é enviado para outros neurónios. Não é? E estas saídas aqui ligam-se às dendrites de outros neurónios. Portanto, é esta a constituição do neurónio natural. Entrada de informação, processamento, saída dessa informação para outros lados. Portanto, aqui temos o esquema do neurónio artificial. Vamos ter que começar aos poucos a explicar cada uma destas coisas. Portanto, temos aqui, inicialmente, os inputs. É exatamente a informação que este neurónio, com o neurónio artificial, irá receber de outros neurónios anteriores. Esta informação tanto pode vir de outros neurónios anteriores, como se nós veremos aqui à frente que os neurónios se organizam em camadas, e as redes neuronais têm que ter uma primeira camada, não é? Portanto, estes inputs aqui podem ser exatamente os inputs do nosso dataset, uma entrada do nosso dataset. Se fosse, por exemplo, o dataset das casas, que nós vimos, com os preços, este x1 poderia ser, por exemplo, a latitude, esta x2 a longitude, este o número de quartos na área, e todas essas categorias, aliás, todas essas colunas associadas a uma entrada do dataset, e entraria aqui. Se isto já fosse um neurónio mais profundo nas camadas, o que ele estaria a receber aqui seria a saída de outros neurónios. Isto porque vamos ver a seguir que cada neurónio estará ligado a todos os neurónios da camada seguinte, formando uma camada densamente ligada. Pronto. Tendo os inputs, a primeira coisa que o neurónio fará será multiplicar cada input por um peso próprio. Este peso é onde acontece a verdadeira matemática e a verdadeira magia das redes neuronais, porque é isto que nós vamos treinar durante uma rede neuronal. E para que é que serve este peso? Este peso serve para o neurónio dizer que acha, como isto é um valor que vai ser multiplicado pelo input, é o neurónio dizer, ok, eu acho que este input é bastante relevante para o problema que estou a tratar, ou não. Se o valor for muito perto de zero, é ela dizer que não se importa muito com isto. Se ele for um valor muito alto, é ela dizer, ok, isto é bastante positivo. Ou se é um valor negativo, é ela dizer, ok, isto vai muito contra o que eu estou a tentar classificar. Portanto, cada input será multiplicado por um peso. Serão valores que serão alterados durante o treino de uma rede neuronal e que se vão melhorando para tentar modular melhor o nosso problema e quais é que são os inputs, tanto da primeira camada onde se recebe os dados, como depois de camadas mais profundas onde se recebem input de outros neurónios, e dizer a sua importância. Portanto, tendo multiplicado cada input por um peso,
que lhe é atribuído, todos esses pesos são somados. E é-lhes adicionado um bias. Um bias é o quê? Temos aqui a fórmula, exatamente o que eu disse, que é o somatório de cada input vezes o peso, e temos aqui um bias. Um bias serve para quê? Enquanto eu aqui disse que os pesos serviam para indicar que este input era ou não relevante para o problema, este B serve para indicar que o próprio neurónio, se o próprio neurónio é relevante para o problema, está a dar informação relevante para o problema ou não. É um daqueles neurónios que podemos aproximar de zero e fingir quase que ele não está aqui. Este também é um valor que vai ser treinado durante o treino. Portanto, a diferença entre os pesos e este bias é exatamente que o bias age no final do somatório e dá importância ao neurónio, enquanto os pesos dão importância aos inputs que o neurónio dá. Pronto. Mas, até agora, o que nós fizemos mais ou menos é quase uma regressão linear, no sentido em que temos cada input e multiplicamos por um peso. Isto é quase o mesmo que se eu dissesse y igual a x1 vezes um coeficiente, mais x2 vezes um coeficiente, mais x3 vezes um coeficiente, é simplesmente uma regressão linear, não é? Portanto, temos aqui a função da ativação. E isto é o que pega na nossa rede neuronal e transforma de um algoritmo linear um algoritmo não linear. Isto porquê? Porque eu disse exatamente que os dados que vamos estar a processar são dados em que cada variável não está muito... não se consegue ver um padrão óbvio. Portanto, é preciso também ter uma aproximação não óbvia ao dataset e aplicar funções não lineares. E o que é que vão ser essas funções? Serão estas duas funções. Será a softmax e a hello. Eu vou começar por falar da hello, que é mais simples. Aliás, é muito simples, em que é uma função em que recebe um valor e, se esse valor for menor que zero, passa-o a zero. Se for maior que zero, deixa-o continuar. Veremos na construção da rede neuronal que esta função de ativação é utilizada principalmente nas camadas intermédias da rede, porque é quase a imitar os neurónios humanos, em que por vezes eles disparam, por vezes eles não disparam. E é o que acontece aqui, que é valores negativos não dispara, valores positivos dispara. Portanto, o valor que ela vai receber é exatamente o somatório de pesos vezes inputs, mais bias, e aplica-lhe esta função. A softmax já é uma função bastante diferente. É uma função que cujo valor varia entre 0 e 1, e pega no nosso valor e o quanto mais negativo ele for, mais o aproxima de 0, e quanto mais positivo ele for, mais o aproxima de 1. Para que é que esta função é utilizada? Esta função vai ser utilizada na última camada, porque se virmos entre 0 e 1, isto é uma probabilidade, é mesmo que entre 0% e 100%. Portanto, isto é usado na última camada das redes neuronais de classificação para dizer, olha, eu acho que esta imagem tem esta probabilidade de pertencer a esta classe. Se isto fosse, por exemplo, o exemplo em que eu dou uma imagem e tenho que classificar como cão, gato ou pássaro, ele está a chegar aqui ao neurónio, vai chegar aqui ao neurónio à função de ativação na última camada, vai receber um valor, e este valor vai ser mapeado então de 0 a 1, e o output que ele me der vai ser a percentagem, exatamente, a probabilidade de ser dessa classe. Ele pode dizer, por exemplo, pode chegar com o valor menos 4 e ele dizer, ok, acho que há apenas para aí acho que há 5% de chance de ser pássaro. Um constraint ou uma restrição da função softmax é que o seu somatório em todos os neurónios tem que ser igual a 1. Isto faz sentido num problema de classificação, porque o que estamos a dizer é a probabilidade de ser cada classe, todas somadas, tem que ser 1. Ou seja, num neurónio dá 0.05, noutro neurónio pode dar já, por exemplo, 0.7, e no último neurónio tem que dar 0.25, ou seja, temos 5% de chance de ser uma classe, 60%, eu disse 60 ou 70%, 70% de chance de ser a segunda classe e 25% de chance de ser a terceira classe. E assim temos um somatório de classes que dá 100% para modelarmos bem o nosso problema de classificação. Portanto, temos aqui a estrutura completa do nosso neurónio artificial. Inputs, pesos, somatório, bias e, no fim, aplica-se a função de ativação. Por fim, este output do neurónio poderá ser enviado a outros neurónios, caso ele esteja
caso ele tenha uma camada a seguir e, portanto, assumimos que aqui a função de ativação é exatamente a ReLU, ou pode ser logo um dos neurónios finais da nossa rede, e aqui assumimos que lhe foi aplicada a softmax, e estamos a dizer que este output é a probabilidade de uma imagem ou do dado que lhe foi dado pertencer a certa classe. Portanto, vimos como é que era o neurónio, temos agora aqui o que é a estrutura de uma rede neuronal. E vemos aqui que ela funciona aqui, assim, desta forma, em que temos aqui três cores para diferenciar partes da rede neuronal. Temos a input layer, que é a camada em que não são aplicados nada destes neurónios, é simplesmente uma camada que está responsável por receber os nossos dados. E temos aqui a camada de output, que é a camada responsável por dar as nossas respostas. Aqui, por exemplo, podemos ver que tem três neurónios, portanto, em princípio, será um problema de classificação de três classes. Se fosse, por exemplo, um problema de classificação só de duas classes, podíamos dizer que tem dois neurónios, mas também podia ter apenas um neurónio e esse neurónio ou dava 0 ou 1, indicando o 0 que pertence a uma classe ou o 1 que pertence a outra classe. Mas as redes neuronais não estão restritas a problemas de classificação. Eu, na verdade, podia aqui não dar uma função de ativação a este último neurónio e só tinha um neurónio na última camada e podia ser utilizado como um problema de regressão. As redes neuronais também podem ser utilizadas, embora não seja muito frequente, como algoritmos de regressão, porque continuam a descobrir padrões complexos e a associar dados e a mapear dados. Portanto, faz todo sentido que possam ser utilizados para isso. No entanto, a estrutura normal é esta, com vários neurónios na última camada, cada neurónio correspondente a uma classe. E, portanto, temos aqui as hidden layers, que é o que forma a Deep Neural Network, que é só camadas de neurónios, todos ligados às camadas seguintes. Cada neurónio liga-se a todos os neurónios das camadas seguintes e construímos camadas densamente ligadas. Densamente, exatamente, de haver muita densidade de ligações. Portanto, vimos como é que o algoritmo funciona em termos de estrutura. Falta só falar de dois conceitos importantes, que será o que é a função de loss e o optimizer. Ora bem, quando estamos a treinar uma rede neuronal, por exemplo, pode ser outra vez o problema de dada uma imagem dizer se é cão, um gato ou pássaro, eu dou-lhe a imagem. A imagem passa pela rede, veremos mais à frente como é que estas imagens, porque uma imagem não é valor numérico, não é? Portanto, como é que eu passo uma imagem para uma rede neuronal? Eu farei disso já daqui a bocadinho. Ela passa aqui pela rede neuronal, é processada e sai aqui no fim e vai-me dar, por exemplo, aqui 0.7, 0.2, 0.1. Eu vejo qual é o maior valor, imaginemos que este é o neurónio de cão, e a função dá-me há 70% de hipótese de ser um cão. Eu digo, muito bem, mas a resposta correta, a label associada, é que é 100%, tenho 100% de certeza que é um cão. É o que a minha label me diz. Então, o que a função do loss faz é medir essa distância entre a resposta dada pela rede neuronal e a verdadeira resposta. Portanto, o que estamos a tentar fazer no treino, efetivamente, é sempre reduzir a loss ao máximo. Ou seja, ter cada output a ser o mais próximo possível da resposta correta. Veremos daqui a bocadinho, quando passarmos para o Python, que existem funções próprias de loss para cada problema e eu apresentarei uma tabela com as funções exatamente para cada problema. No entanto, temos aqui a loss. E o que é que a rede neuronal vai fazer com a loss? Ela sabe, ok, pronto, não estou perto de onde queria estar, como é que eu melhoro? Ou seja, esta loss vai ser passada a uma segunda função, que é o optimizer, e o optimizer vai ajustar os pesos de cada neurónio. Como eu falei há bocado, a dizer que cada neurónio, os pesos seriam ajustados para dar importância a certos inputs e menos importância a outros outputs, é através do optimizer que ele faz isso. O optimizer recebe a loss e aplica derivações à loss, e a partir dessas derivações irá começar, a partir deste lado da rede neuronal, a propagar para trás variações nos pesos, de forma a aproximar mais o neurónio da resposta. Este algoritmo de, a partir da última camada, começar a ajustar pesos para trás é o chamado backpropagation. Se começarem a ler mais coisas sobre redes neuronais, vão ouvir muito falar sobre o backpropagation, o algoritmo de otimização backpropagation, que é exatamente isso. É, tendo uma loss, a partir da última camada, começa-se a fazer derivações para trás, de forma a ajustar os pesos. Ora bem, temos como é que funciona uma rede neuronal, temos tudo em relação a isso. Falta falar
do que é que vai ser o dataset que vamos utilizar desta vez. Porque é preciso falar um bocadinho sobre ele. Um dos datasets mais conhecidos, aliás, o mais conhecido do Deep Learning, é o MNIST. Não é este, é apenas MNIST, e é um dataset de imagens de números desenhados manualmente, entre 0 e 9. Ou seja, tem muitas imagens de fotos tiradas simplesmente a pessoas que desenharam de 0 a 9 num papel. 0 é uma imagem, 1 é outra imagem, assim. E o objetivo é a rede neuronal começar a aprender a reconhecer esses desenhos e dizer exatamente que número é que está nessa foto. Só há dois problemas com esse dataset e foi por isso que eu não escolhi. O primeiro é que é um dataset muito simples e, portanto, a rede neuronal consegue obter uma eficácia muito boa nesse algoritmo, o que não seria muito bom para eu estar aqui a apontar falhas e a apontar formas que podemos melhorar o algoritmo. A segunda coisa que eu não gostei muito é que podia causar alguma confusão no sentido de dizer esta imagem corresponde a um 6. E eu digo, pronto, mas o 6 é uma classe. E vocês pensam, não, mas o 6 é um número. E quando... Isso podia causar um bocadinho de confusão, estar a dizer que a classe tem um valor numérico e talvez, quando as pessoas estão a aprender, não queria muito essa confusão. Preferia arranjar o Fashion MNIST. Foi um dataset exatamente criado com essas preocupações em mente, em que as imagens são de peças de roupa e podem ser divididas. Cada imagem pode pertencer a uma destas 10 classes de roupa. Assim já não há aqueles problemas todos de, primeiro, é mais difícil classificar estas imagens e segundo, já temos aqui que as classes são texto mesmo, não está aqui um 6 entre strings ou um 5 em string e essas coisas todas podia causar confusão. Aqui sabemos mesmo que é textual, portanto vamos ter que mapear isto a um valor e veremos daqui a nada como é que isso mapeia. Portanto, temos dataset, imagens de peças de roupa, descobrir que peça de roupa é que é. Por fim, quero falar aqui dos recursos que vamos utilizar. Até agora falámos do sklearn, que é uma biblioteca muito boa para algoritmos clássicos. No entanto, que eu saiba, não apresenta redes neuronais. É para isso que surge o TensorFlow, que é uma framework de Deep Learning desenvolvida pela Google, open source, e que é atualmente a framework de Python, Machine Learning, de Deep Learning mais utilizada e tem vindo sempre a crescer com a área. Existem algumas frameworks de competição, no entanto, o TensorFlow é quase sempre por onde as pessoas começam a aprender e é uma framework, embora as pessoas comecem a aprender por ela, é utilizada em muitas áreas da investigação. Só que o framework tem um pequeno problema que é bastante complexo quando uma pessoa está a começar. Então o framework, o TensorFlow, disponibiliza uma versão mais simplificada, que se chama o Keras, e o Keras é simplesmente uma versão... O Keras está para o TensorFlow, como o Python está para o C. Em termos de... Por trás funciona exatamente da mesma maneira. Ui, o que é que eu fiz? Funciona da mesma maneira. No entanto, para alguém que está a começar, abstrai algumas das coisas mais complexas que com que uma pessoa se poderia ter que preocupar e que podiam causar mais confusão. Portanto, vamos começar a utilizar o Keras. E o Keras é exatamente como eu disse, algo que vem disponibilizado dentro do TensorFlow, felizmente. Antigamente não era esse o caso. O Keras foi desenvolvido por pessoas externas ao TensorFlow e só mais tarde, quando os developers do TensorFlow se aperceberam que muita gente utilizava o Keras, é que o implementaram dentro do TensorFlow. Ora bem, pronto. Vimos agora aqui uma parte relativa às redes neuronais. Queria passar aqui para um pequeno exemplo de como é que se constrói uma rede neuronal em Python e como é que se utiliza exatamente o TensorFlow. Pode saber se tem alguma dúvida em relação a algo? Ok, só aqui shit talk no chat. Pronto. Uma coisa que eu quero avisar é que exatamente como eu disse que as redes neuronais gastam bastantes recursos e eu falei na primeira sessão que o Colab tinha aqui uma coisa que era runtime e podia-se mudar o runtime. Eu já tenho aqui GPU porque vamos estar a utilizar uma GPU emprestada para treinar esta rede neuronal. Porque usar uma GPU em vez de usar o CPU para treinar a rede melhora muito, muito, muito em termos de performance e em termos de treino da rede neuronal, mesmo em ordens de magnitude. Portanto, se estiverem a utilizar,
certifiquem-se que quando vierem a Change Runtime Type está em GPU. Portanto, vamos dar Connect e vamos começar a explorar uma rede neuronal. Começo a construir uma rede neuronal. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o import do Keras, do TensorFlow, exatamente aqui ao estilo de import do Python. E faço também import já fomos mostrando algumas vezes, o Matplotlib, simplesmente para ir. O Matplotlib é só uma biblioteca de projetar imagens, simplesmente para irmos vendo as imagens que estamos a utilizar. Exato, vamos utilizar aqui para frente. A primeira coisa que eu faço é do Keras ir à sua biblioteca datasets, ao FashionMNIST e dizer-me: olha, dá-me o FashionMNIST. E o return da função loadData do FashionMNIST devolve-me exatamente dados de treino, as labels correspondentes, dados de teste e as labels correspondentes. Eu aqui em baixo faço print das shapes de cada array. Ele vai demorar um segundo porque está a fazer download. Pronto. E vejo que o train data shape, o que é que ele me devolveu? Ele devolveu-me 60.000 imagens, que são 28 de altura e 28 de comprimento. Exato. Ou seja, tenho 60.000 imagens de peças de roupa, cada uma com 28 pixels por 28 pixels. E embora não sei porque o Keras não devolve um array em que as labels são mesmo strings, ele devolve já como coisas numéricas. Por exemplo, conseguem ver aqui à frente que eu imprimo a label 0, que é que está a primeira label todos, ele dá-me um 9. Portanto, eu arranjei aqui o array das classes, que é muito simples de encontrar, simplesmente vir aqui ao site do Keras, aos datasets, tem aqui FashionMNIST e pronto, tem aqui, a única coisa que eu fiz foi copiar isto aqui, ele me diz, pronto, 9, ankle boot, é exatamente a imagem que eu vou mostrar aqui na pronto. E eu faço uma coisa aqui, que é, as imagens, normalmente, elas vêm, os valores dos pixels das imagens vêm entre 0 e 255. No entanto, as redes neuronais não gostam muito de valores assim tão grandes, tão dispares. Portanto, o que eu faço aqui é utilizo um bocadinho da magia do Python e digo, olha, cada imagem, cada pixel de cada imagem divide por 255. Portanto, o que eu estou a fazer aqui é basicamente pegar imagens que estão entre 0 e 255 em termos de valores de pixels e passar para imagens com valores de pixels entre 0 e 1. E isto ajuda bastante no treino da rede neuronal, exatamente quando ele está a derivar, porque fica mais fácil fazer contas com valores mais pequenos. Pronto, eu já imprimi as shapes, já vimos. Eu faço aqui só uma coisa que eu quero mostrar aqui, que eu não tive a oportunidade de dizer, que é o NumPy às vezes devolve assim os arrays shape. Este é correspondente aqui ao print tem no labels shape. E eu digo exatamente isto. Digo que podemos olhar para isto como a última dimensão. Ou seja, ele diz-me aqui 60.000, vírgula. O que eu posso assumir aqui é que, como isto é o array das labels, isto é simplesmente um array com 60.000 valores. Ele gosta de representar isto aqui para dizer que está a falar de dimensões e não simplesmente a devolver um 60.000 entre parênteses, mas é isto que ele está a dizer, é um array com 60.000. E aqui temos a shape do test data, 10.000 imagens 28 por 28, as labels correspondentes, 10.000 labels. Um valor, um número por cada dataset, por cada imagem. Portanto, só que eu como disse há bocado, eu dou aqui print do primeiro valor, a primeira label, ele levou um 9. E eu gostava aqui de fazer-vos reparar uma coisa, que é, quando nós... Eu posso voltar, não preciso estar a abrir aqui. Eu disse aqui classes, o que tínhamos classes como strings. E ele já mapeou cada uma dessas classes para um número. No entanto, as redes neuronais são algoritmos matemáticos. São algoritmos que interpretam os números como números que têm propriedades matemáticas. Portanto, se olharmos bem para isto, eu posso dizer, por exemplo, olhando aqui para calças, corresponde a 1, e sapatilhas correspondem ao 7, eu posso dizer que sapatilhas são 7 vezes maiores que calças. Que propriedade matemática é essa? Não existe. Não podemos estar aqui a estabelecer ordens matemáticas em cima das roupas. Portanto, se não podemos estar a estabelecê-las em cima das roupas, não devíamos poder estar a estabelecê-las por cima do número que lhes atribuímos.
No entanto, é isto que está a acontecer neste momento. Portanto, o que vamos fazer é vamos falar do One Hot Encoding. Aproximar isto um bocadinho para se conseguir ver. O que o One Hot Encoding vai fazer é, em vez de mapear, por exemplo aqui, em que temos cores, em vez de mapear Red 1, Yellow 2, Green 3, o que ele vai fazer é criar uma coluna por cada uma dessas classes e, efetivamente, dizer, ok, se o meu valor original pertencer a esta coluna, eu dou-lhe um 1 como valor. Se não pertencer, eu meto o valor a 0. Portanto é que vem aqui os mapeamentos da red, preenchem a coluna red e as outras todas a 0. Mapeamento de yellow, coluna de red 0, yellow 1, 0, green 0, 0, 1 e a yellow aqui do fim já nem sequer aparece. Portanto, é isto que vamos fazer com uma função que já vem no Keras, que dá muito jeito, que é Keras utils to categorical, que é exatamente, eles já têm em ideia que isto é utilizado em problemas de classificação e até diz aqui na descrição, converts a class vector integers into binary class matrix, em que está a dizer que cada é binária no sentido que é zeros ou uns, a dizer se esse elemento pertence, aliás, se essa label pertence a essa coluna. Portanto, eu faço esta transformação usando o Keras, passo-lhe as labels originais e guardo em train labels categorical e imprimo a primeira label. E ele deu-me o 9 originalmente, não é? E agora dá-me isto. Em que isto é a coluna correspondente ao 0, ao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aliás, 0 a 8, aqui 9 e ele preencheu-me a 1. Se eu quiser, até posso dar print da shape da própria transformação inteira. Deixem ver o que é que ele me dá. Ele me diz exatamente que é um array de 60.000 e cada entrada tem dimensão 10, ou seja, é um array com 10 valores. Enquanto que aqui as imagens, víamos que era uma imagem 28 por 28, aqui cada entrada é um array de 10 valores, que é exatamente a versão one hot do número da classe. Aqui o que faço é chamo o matplotlib para mostrar a primeira imagem. O que eu digo aqui é CMap binary, color map binary, porque as imagens no mundo real, em RGB, têm 3 canais, não é? Um para o RIM, GRED e BOO. Mas aqui temos imagens que só vêm 28 por 28, não tem aqui nenhuma dimensão para os canais. Portanto, eu tenho que dizer ao matplotlib, olha, isto na verdade é uma imagem preto e branco, portanto nem sequer precisa desses canais, podes simplesmente interpretar como uma imagem a preto e branco e é como se tu próprio lhe adicionasse um canal extra que na verdade não está a fazer nada, está simplesmente a dizer pronto, isto é preto e branco. Então o que eu faço é chamar a função imshow do matplotlib, passo-lhe a imagem, a primeira imagem de todos, binary, vou ao array de classes, que foi este array original, e digo, olha, qual é que é peço-lhe o índice correspondente à label da primeira imagem, ou seja, pronto, qual é que é a label da primeira imagem? Ele devolve-me um 9, portanto ele vai aqui classes 9 e vai aqui encodeboot. E pronto, e mete isso como título aqui da imagem. E portanto tem aqui a descrição de uma das imagens do nosso dataset, que é uma encodeboot. E até agora temos os nossos dados mais ou menos normalizados. Mas é preciso fazer uma última coisa antes de passarmos para a rede neuronal, que é, como eu vos mostrei aqui, a forma, esta camada aqui, é uma camada que é só um monte de neurónios, todos uns em cima, todos assim ordenados na mesma linha vertical, não é? Mas quando eu tenho aqui a minha imagem, esta é uma imagem 28 por 28. Portanto, o que eu lhe vou fazer para a rede neuronal poder aceitar é, vou aplicar um flattening, vou pegar nesta imagem e simplesmente dizer, olha, mete-a toda como se fosse só numa lista, ou seja, passa-me a imagem aqui é vista como uma matriz 28 por 28 pixels, eu digo, olha, pega nessa matriz e distende toda numa só linha, passa efetivamente para um array com 784 valores numa linha só. É isto que eu faço, eu venho aqui à shape, nós já vimos, train data shape devolve aquele tuplo 60.000,2828 e multiplico aqui a largura pelo comprimento 28 por 28 e dará aqui 784.
chamo a função reshape do NumPy e digo exatamente da reshape em que mantens o número de amostras. Lembrem-se, o índice 0 do train data shape é o número de amostras, que é os 60.000, mas depois dá-me reshape para 784, em vez de manteres o 28 por 28, digo-lhe, olha, mete-me isto, mete os números que resultarem em floats, que é para depois a rede neuronal não se queixar de tipos e coisas do género. Faço mesmo aos dados de teste reshape, aqui será 10.000 e aqui será 784, e portanto, vendo as shapes delas, ele diz-me exatamente que tem aqui 60.000 imagens, em que cada uma é, na verdade, uma array de 784 valores, todos explicados. Pronto. Já temos o nosso dataset como queríamos. Vamos começar a falar exatamente de uma das redes neuronais. Construir uma rede neuronal. E a primeira coisa que eu quero, quando vou construir uma rede neuronal, é exatamente saber a shape de cada dado que eu lhe vou dar. Portanto, eu guardo aqui isso nesta variável imageShape. Eu digo simplesmente, olha, os dados que eu acabei de gerar flattening, a partir da primeira dimensão para cima, isto aqui neste caso eu até podia fazer exatamente isto, que era exatamente o mesmo. Então vai devolver simplesmente o 784, como vem aqui. A shape de cada imagem é 784 pixels. E posso começar a construir a minha rede neuronal. Como é que se constrói uma rede neuronal? Muito simples. A primeira coisa que temos de fazer é dizer ao Keras que quero começar a construir uma rede neuronal. E isso faz-se chamando keras.models.sequential. E estou a dizer, sequential, aliás. E estou a dizer, olha, vou construir um modelo em que vou estar a adicionar sequencialmente camadas. E as camadas estão todas ligadas sequencialmente. Veremos mais para a frente, na última sessão, que nem sempre é este o caso, mas por enquanto podemos ir nessa ideia. Que vai ser uma rede em que eu vou estar sempre a adicionar camadas e a construir assim. E depois no fim digo, olha, pronto, está a rede feita. Pronto. E temos agora aqui a nossa base para a rede, mas ainda não temos rede. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é model, add, e vou a keras, layers, dense de rede neural, densamente ligada. Eu digo, olha, a primeira camada quero que tenha 128 neurónios, a função de ativação seja a relu, e a shape das imagens que ele vai receber é 784. Esta linha aqui é correspondente a duas camadas já aqui. É correspondente a esta camada aqui, quando eu lhe digo input shape igual a images shape, e é já correspondente a esta primeira camada aqui de neurónios. Pronto. Na camada seguinte, eu não lhe tenho que dizer, eu volto a chamar model add e adiciono-lhe mais uma camada. Já não tenho que estar a dizer o input shape, agora a partir daqui é a rede neuronal a tratar dos dados, dar-lhes a shape que quiser, simplesmente digo, olha, mete mais 128 neurónios e a função de ativação continua a ser a relu. Por último, na última camada, eu agora já vou para esta camada aqui, estou a construir uma rede neuronal bastante pequenina, digo-lhe, olha, a última camada tem 10 neurónios, um neurónio por classe, que é exatamente aquilo que eu disse ao início de um neurónio, cada neurónio dará a probabilidade da imagem pertencer a uma classe, portanto, quero 10 neurónios para a probabilidade de pertencer a cada uma das 10 classes. E, por fim, tenho aqui a minha rede neuronal formada, com input e duas camadas densas, mais a última camada, output, também é densamente ligada. E posso chamar este método Model Summary para mudar assim o sumário do modelo. E ele diz as várias camadas que tem. O output shape, ou seja, ele vai receber uma imagem que é 784 pixels e vai devolver um array de 128 que passa para a próxima shape, para a próxima rede, aliás, para a próxima camada, que também irá devolver algo com um array com 128 elementos. E por fim, na última camada, o que ele me devolve é por cada imagem, por cada treino, aliás, por cada imagem que é passada na rede, devolve-me um array com 10 valores, que é exatamente cada valor corresponde à probabilidade de pertencer a uma das classes ditas ali em cima. E ele diz-me o número de pesos, total params, é o número de pesos no algoritmo inteiro. E tem aqui 118.282 pesos, parâmetros. A nossa rede, quando estiver a treinar, vai estar a ajustar o peso de cada um destes 118.282 pesos nos neurónios. Pronto. Antes de podermos começar a treinar a rede, tenho que lhe adicionar só duas coisinhas, que é o Optimizer, a função de otimização. E aqui não há discussão nenhuma, é sempre Adam. Adam é um algoritmo matemático muito complexo, não vale a pena dar aqui a explicá-lo,
mas é o algoritmo de otimização que é utilizado em 99% dos casos de otimização de redes neuronais. É quase aqui um dogma do Deep Learning e do Keras. Portanto, melhor algoritmo de otimização em geral, como eu disse aqui. A função de loss é que pode mudar consoante o nosso algoritmo. Aliás, o nosso problema. Esta categorical cross entropy é a loss que é utilizada em problemas de classificação de várias categorias, que é exatamente o que temos aqui. Para outros problemas, eu tenho aqui uma tabela. Será que eu tenho isto aqui projetado? Tenho aqui, como vemos aqui, classification single label multiple classes, final activation softmax, loss function, cross entropy. Se fosse um problema em que só tínhamos duas classes a que tinha a pertencer, ou seja, só pertence ou pertence à classe ou não pertence, função final sigmoid, que é bastante parecida à softmax, função de loss, binary cross entropy, a última coisa, aliás, a única coisa que tínhamos que ter em atenção era o último neurónio, só tinha um neurónio e não o número 10, por exemplo, neste exemplo. E como eu disse, podemos utilizar também a regressão, em que aqui, quando dizemos linear, é simplesmente dizer a último neurónio, a última camada de neurónios, aliás, em regressão é só um neurónio, não tem valor de função de otimização. Era mesmo não ter aqui nada. Era, se eu chegasse aqui e dissesse que aqui 1 e retirava daqui a função de ativação. E era, aqui estava pronto para um problema de regressão. Portanto, e por fim, se fosse um problema que é muito raro acontecer, que é cada imagem pode pertencer a várias classes, sigmoid, binary cross entropy na mesma. Temos então exatamente aqui problema de várias classes, categorical cross entropy, e por fim digo só, olha, à medida que fores treinando, vai-me verificando a accuracy. Este ACC que está aqui é de accuracy, eu tenho que passar as métricas todas que quero verificar durante o treino, na forma no array de strings. Este é o código para accuracy, ou seja, vai treinando a rede com... O que é que eu me esqueci? Esqueci-me claramente de correr esta célula aqui. Ou não? Não. Será que se passou alguma coisa? Int is not iterable. O que é que eu fiz aqui? Eu mexi nisto. Claro que eu mexi nisto e fiz algum erro. Ok, foi ter mexido aqui em cima, não devia ter mexido em primeiro lugar. Pronto. Compilo. E agora podemos finalmente treinar a nossa rede. E a nossa rede, como é que se treina? Chama-se o método FIT. Já era o nome do método com que se treinava no sklearn. Passo-lhe as minhas imagens, flattened. Passo as minhas labels com one hot encoding. E digo-lhe, olha, treina por 10 épocas. Uma época é simplesmente a rede neuronal passar todas as imagens do dataset uma vez por ela e ajustar os pesos consoante os resultados que obteve. E ajusta-os todos no final da época e ajusta os pesos e diz, pronto, termina uma época, volta a passar as imagens uma segunda vez e vê, ok, a loss em princípio já reduziu, mas ainda consigo reduzir aqui e aqui outro desta forma, então volta a ajustar e posso fazer isto quantas vezes eu quiser até chegar a uma loss que me satisfaz. Por fim, digo-lhes só, olha, ao mesmo tempo que vais treinando, vai validando os teus resultados nestes dados em que tu não estás a treinar, que é test data, e vai-me verificando, como vamos ver aqui, e eu vou voltar a correr a célula, vemos já, vai verificando que resultados é que obtens nesses dados também. Pronto. Então, eu meto a correr, e como vemos, como é um GPU, isto acabou de passar por aqui 60 mil imagens e ajustar os seus pesos em 5 segundos, e vemos isto vai correr por 10 épocas, e vamos observando aqui os valores. Vemos que nos nossos dados de treino, a loss já está em 0.4 e a accuracy em 82%. Nos nossos dados de teste, a loss até já está mais baixa e a accuracy está mais alta. E vamos ver que ela continua a aumentar à medida que as épocas vão aumentando. Não vale a pena estar aqui a meter isto sem épocas, porque senão o que vai acontecer é que o algoritmo vai ficar extremamente overfit. É um conceito que eu já falei em sessões anteriores, que é a rede neuronal vai se adaptar demasiado às imagens e se eu começar a pôr imagens de fora, ele não vai começar a reconhecê-las. Deixamos aqui a 91% de accuracy, e se eu treinasse um bocadinho isto, era provável que chegasse a 93% de accuracy. Seria mais ou menos o valor e a partir daí começaria a estagnar. Mas eu não posso estar aqui a meter muitas iterações, muitas épocas, senão nunca mais temos aqui, não é? Por fim, temos a rede neuronal treinada. Quero só, a gente só ver o que é que eu aqui para a frente. Exato. Estamos no último passo, que é fazer previsões. E isto temos aqui um bocado de código todo metido dentro, mas o que eu faço é simplesmente
Digo ao módulo, olha, faz-me agora previsões sobre os dados de teste. E ele devolve-me isto num array chamado predictions, que temos aqui, é um array de 10.000 previsões. Cada uma é um array de 10 valores. E então eu digo, olha, então imprime qual é que é o primeiro elemento nas predictions. E ele devolve-me exatamente um array com as percentagens que ele acha que a primeira imagem de teste, as percentagens que pertencem a uma classe, a probabilidade, aliás, que pertence a uma classe. E se nós observarmos bem, vemos aqui que o maior valor é este, ou seja, ele tem, aliás, se vemos isto é 0.99, ele tem 99% de certeza que pertence à classe 9, que nós vimos lá em cima que era a classe EncroBoot. E, portanto, está certa. O que eu faço, então, é, visto que o Predictions é um array de 10 valores, e eu quero que isto seja, para eu conseguir aceder ao array classes, para um array normal e para um array normal, a maneira de acedermos a um array é o array for isto. É assim, não é? Então chamo simplesmente a função argmax do NumPy, em que dado um array com vários elementos, ele me devolve o índice do maior elemento, ou seja, está a pegar aqui no array das previsões e dizer-me, olha, o índice da classe com maior probabilidade devolve-me. Ele vai devolver 9 e vai ao algoritmo, ao array classes, este array original aqui, com o nome das classes. E pronto, e esta é a classe que previu. A classe atual vai ao array das classes e vai às test labels e vê o que é que me deu. E chama aqui o matplotlib exatamente para isto. Eu até podia ter escrito aqui logo predict a classe em vez de estar a meter isto de novo aqui, mas pronto. E mete o título, a previsão atual, xlabel, que é só para meter aqui em baixo. Aliás, o título, a previsão e o valor atual aqui em baixo com xlabel. E isto dá-me este resultado desta imagem aqui. E eu simplesmente aplico faço o mesmo num loop de 5 imagens para podermos ver mais resultados. E pronto, foi os resultados que me dá aqui esta imagem. Prediction pullover, actual pullover, trousers, 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 shirt, shirt. Pronto. E isto são apenas 5 exemplos de imagens que ele conseguiu classificar efetivamente corretamente. E isso conclui aqui a porção de uma rede neuronal o mais simples possível, densamente ligada. E vamos ver outro tipo de classes de redes a partir de agora. Mas eu gostava só de perguntar se alguém tem alguma dúvida em relação a isto. Eu sei que andei um bocado depressa, mas é porque a sessão começou um bocado mais tarde. Mas eu tenho que dar uma quantidade de coisas que eu julgo necessárias para cobrir bem este tempo. Ninguém disse nada. Eu vou começar a falar das redes neuronais convolucionais. As redes neuronais convolucionais são um tipo de redes que aplicam, para além dos neurónios densamente ligados, algumas outras mecânicas para conseguir reconhecer melhor imagens. E a magia principal destas redes está nos filtros convolucionais. Um filtro convolucional, como vocês conseguem ver aqui, é uma matriz de valores, e esta matriz de valores será aplicada a cada pixel de uma imagem e é feita a operação matemática que vocês conseguem ver aqui, em que está a ser projetada este filtro pela imagem toda e a dar novos valores de pixels. E para que é que servem estes kernels, estes filtros? Estes filtros servem para salientar certos aspectos da nossa imagem. Isto vamos continuar, o output disto vai continuar a ser uma imagem, não é? Porque isto é simplesmente um filtro em que cada pixel que está aqui no range deste filtro é multiplicado por esse valor. O filtro vai andando aqui pela imagem e ele salientará certos aspectos da imagem. Aqui tenho dois exemplos de filtros muito simples, que são feitos apenas para salientar aspectos horizontais e aspectos verticais da imagem. Portanto, a aplicação destes filtros a esta imagem devolve estas duas imagens, em que o filtro de salientar aspectos verticais devolveu esta imagem e de horizontal devolveu esta imagem. Vamos ter muitos filtros na nossa rede e os valores que estarão aqui e que estarão aqui nesta também serão treinados quando a rede está a ser treinada, porque isto também contará como pesos que poderão ser adaptados de forma a melhorar que aspectos é que eles estão a extrair da imagem.
E estes filtros são exatamente bons porque permitem, por exemplo, se isto fosse um dataset de cães e gatos, eu estou sempre a bater no dataset de cães e gatos, poderia ter um filtro que efetivamente começava a descobrir, a salientar a forma de, por exemplo, uma orelha de cão. E isso daria muito jeito depois para o resto da minha rede neuronal descobrir, está aqui um filtro que salienta uma imagem, a forma de uma orelha de cão nesta imagem, então é provável que isto seja um cão. Ou a cauda de um gato, um filtro, quando aplicado, saliente a forma um S da cauda de gato. Se calhar isto aponta muito para que seja um gato. E os filtros convolucionais são exatamente isso, como eu já estou aqui a bater na tecla, filtros que permitem extrair aspectos da nossa imagem que serão relevantes para a classificação. No exemplo aqui das nossas peças de roupa, poderá ser, por exemplo, detectar a forma dos sapatos, detectar que tem duas mangas, portanto já reduz o número de classes e coisas desse género. Pronto. Associada às operações de convolucionais, existem também as operações de pooling. Serão operações cujo propósito é reduzir o tamanho da imagem. Porque à medida que vamos avançando na nossa rede, nós vamos querer ir reduzindo o tamanho da nossa imagem. Portanto, o que faremos é... Aqui temos uma operação de max pooling, mas haverão outras que eu já vou falar, em que, por exemplo, aplicada a esta imagem, isto é uma imagem 4x4, aliás, sim, 4x4, não estou mal. E ela aplica, por exemplo, olha para os primeiros 4 pixels e aplica qual é que é o maior valor, passa para aqui. Estes, maior, para aqui. E reduz assim a dimensão da imagem para metade, mantendo um bocado a informação, porque está sempre a meter o pixel máximo. Poderia ser, por exemplo, aqui em vez de ser max pooling, poderia ser average pooling, e assim seria, por exemplo, nesta aqui seria 32, a dividir por 4 seria o valor de um pixel aqui. Estas operações são importantes simplesmente para ir reduzindo o tamanho das imagens ao longo da nossa rede, para cada filtro poder focar-se um bocadinho em aspectos mais pequenos da imagem e também para que o tamanho da rede não fique enorme, porque vai estar sempre a andar ali com imagens muito grandes. Portanto, este será o aspecto de uma rede convolucional. Passamos da imagem e em vez de passar logo para a parte densa, porque as redes convolucionais continuam a ter uma parte densamente ligada, com o algoritmo todo que eu expliquei até atrás, não. Antes disso, fazem aqui, aplicam convoluções e aplicam a operação de pooling. E vemos aqui que reduziu o tamanho da imagem, aplica mais uma convolução e mais um pooling e vai fazendo isto quantas vezes ele quiser. E o que ele está a fazer aqui é feature learning. É exatamente isso que eu disse, que é aprender a salientar certos aspectos da imagem que serão relevantes. Por exemplo, se ele aqui estiver a detectar um carro, por exemplo, pode detectar a forma dos faróis, algum filtro, ou a forma dos pneus, relevante se os pneus dos carros tiverem um aspecto próprio, e assim, e está a aprender features da imagem. Quando acaba esta secção de filtros de convolução e pooling, ele passa a uma parte de rede densamente ligada exatamente igual à que vimos anteriormente. Ele chega aqui em que o aspecto ainda é uma imagem, não é? Ele aplica uma operação de flatten, para ficar assim, para podermos entregar a imagem toda alinhada verticalmente, e passa para neurónios todos densamente ligados e vai fazendo as operações que ele já faz, com os pesos e isso tudo. Última camada correspondente em que cada neurónio é uma classe aqui neste dataset. As classes é car, truck, van e tem muito até bicycle. Temos aqui exatamente softmax, a função de classificação. Não é? Portanto, é este o aspecto. Esta parte aqui já conhecemos e esta parte aqui vamos ver agora no Python como é que ela se faz. Exato. É o último slide desta área. Foi um bocadinho depressa. Alguma dúvida? Falem, digam, sejam à vontade. Ok, pronto. Se estiver tudo entendido, ou se não estiver tudo entendido, eu vou tentar explicar agora um pouco, outra vez, nesta parte. Vou fechar aqui a parte correspondente às densamente ligadas. Vamos passar para as convolucionais. Pronto. A primeira coisa que eu faço é, eu nas imagens anteriores, como eu faço aqui print train data, que é as imagens anteriores, aí a shape era 28 por 28, eu nas imagens, quando vou passar imagens para redes convolucionais, eu não quero que tenha essa shape. Como eu digo aqui, cada imagem, quando funciona uma rede convolucional, deve seguir o formato height, width
e número de channels da imagem. Como isto são imagens preto e branco, as imagens preto e branco só têm um channel, como sabem. Imagens da RGB têm 3 channels, isto são imagens só com preto e branco, portanto, a única coisa que eu quero fazer é, olha, pega na minha imagem e organiza os pixels de forma a que tenha só um channel. Isto é mais simples se eu der print a uma imagem antes e a uma imagem depois. Print train data 0 e print train data, não guardou o nome da variável, expanded 0, e eu corro. E o que é que ele não gosta? Ele não gosta do NumPy porque já passou muito tempo isto. Import NumPy npm. Foi isto, ok, isto ficou um bocadinho maior do que eu estava à espera. Mas pronto, isto deve ser pronto. Temos aqui a nossa imagem original, em que temos aqui, vamos ver, 28. Isto é uma linha de pixels, que é de 28 valores. Próxima linha de pixels que é 28 valores, e isto vai ser uma matriz de 28 com 28 arrays dentro, ou seja, linhas e colunas. Mas a minha versão transformada é isto, é cada linha, que tem 28 valores, cada valor aí dentro também terá um valor, também terá ele próprio dentro de uma lista. Isto que é para quê? Que é para simbolizar os channels nesta imagem. Se eu tivesse aqui, por exemplo, em vez de zeros, tinha tipo 0.1, 0.3, 0.4, era para indicar o valor da imagem no channel red, no channel green e no channel blue. Isto é só preto e branco, portanto só tem um valor por channel. E, portanto, é esta operação que nós temos que fazer aqui e que é possibilitada pela função expandDims do NumPy, que me permite reordenar os pixels de forma a fingir que tenho um channel. Eu faço aqui, eu vou só apagar isto para ser mais simples. Vou ler e ter acesso ao que quero dar print. Pronto. Dataset original tinha 60.028.28. Dataset agora transformado, em que não houve na verdade nenhuma transformação, foi simplesmente eu meter cada pixel dentro do seu arrayzinho. 28 por 28 por 1. E a imagem, a shape de cada imagem é exatamente 28 por 28 por 1. Pronto. Dataset já está pronto, porque isto já é train data, já vem de cima, já vem com as coisas pré-processadas. A primeira coisa que faço é voltar a indicar ao Keras que vou começar a construir um modelo. Mas agora eu não estou a aplicar aqui, não estou a começar com Dance. Não. Eu estou a começar a adicionar ao meu modelo, está no mesmo método add, que é para dizer que vou adicionar uma camada, e aplico-lhe Keras, Layers, Conv 2D, Convolution in 2D Images. Quais são os algoritmos, os argumentos que isto leva? Primeiro, o número de filtros nesta camada. Esta camada vai aplicar 32 filtros e vai treinar 32 filtros sobre a imagem. Qual é que é a dimensão de cada filtro? A dimensão é 3x3, ou seja, é um filtro do tamanho, por exemplo, deste aqui. Este também é um filtro 3x3. Função de ativação. Isto é porque as redes aqui, isto quando as imagens saírem, também o valor a cada pixel também será aplicado um relu, que é simplesmente se o pixel ficar negativo por alguma razão, fica a 0, se o pixel estiver positivo, continua positivo. E como isto é a primeira camada de uma rede neuronal, eu tenho que lhe passar sempre o shape do dado e digo-lhe, cada imagem que vais receber vai ser 28 por 28 por 1. Adicionei-lhe uma camada convolucional. A seguir vou-lhe adicionar uma camada de max pooling em que digo, olha, o pooling é de 2x2, ou seja, é exatamente também o que eu tenho aqui. Cada grelha de 2x2 pixels passa a ser 1 pixel. Eu poderia continuar a adicionar mais camadas destas para que a rede ficasse mais neste aspecto, em que são várias camadas em conjunto. Porém, as imagens já são 28 por 28 e como eu aqui já faço um max pooling, ou seja, elas vão ficar com 13 por 13, porque vamos ver aqui que ele tira alguns pixels inicialmente. Eu não adicionei mais camadas, porque íamos estar só a reduzir ainda mais o tamanho das imagens e às vezes íamos começar a perder a informação e a qualidade de treino ia reduzir. Pronto. Mas temos aqui as nossas imagens com convoluções e max pooling aplicadas. O que é que eu faço? Eu chamo o flatten
que é exatamente o mesmo, em versão camada, do que eu fazia ali em cima quando chamava o NumPy Reshape, de me passar uma imagem para uma imagem que estava em 28 por 28 para 784. Agora aqui é um bocadinho diferente. As imagens vão chegar aqui em 13 por 13 por 32, porque ele na camada, aliás, na dimensão dos channels, começa a meter os filtros lá para dentro. Portanto, eu disse que tem 32 filtros. Então, temos aqui, isto é exatamente o resultado de cada filtro aplicado à imagem. E passa-me isto tudo para uma única linha. Se multiplicar em 13 por 13 por 32, dá 5408 pixels todos alinhados. Portanto, e digo, ok, já tenho a minha imagem toda estendida, toda flattened, passa para uma camada de densamento ligada, 64 neurónios, função de ativação, hello. Última camada da rede, a camada também de densamento ligada, 10 neurónios, cada um por uma classe, função de ativação, softmax. A partir daqui é exatamente o mesmo, já tinha explicado em cima, função de otimização Adam, função de loss, categorical cross entropy, vamos ver accuracy, dar fit ao modelo. A única coisa que eu mudei aqui é que simplesmente agora passo os meus dados expandidos em vez dos dados self-flattened da versão anterior. Labels continuam as mesmas, número de épocas a mesma. Eu aqui faço uma coisa diferente, que é na de cima eu passei mesmo dados para ele fazer a validação enquanto ia treinar. Aqui não, aqui digo, olha, dos dados de treino, separa 10% dos dados para fazeres validação nesses. Isto é útil em caso em que, por exemplo, eu não tenho imagens de treino, aliás, não tenho imagens de teste, então posso simplesmente dizer, olha, pega 10% das imagens de treino e retiras para fazeres validação. Portanto, eu meto isto aqui a treinar, vejo que também isto vai ser efetivamente rápido e quando as redes neuronais convolucionais são aquelas que estouram mesmo com o CPU, enquanto as redes neuronais densamente ligadas, as anteriores, ainda corriam mais ou menos a uma velocidade para aí, cada época, um minuto, as redes convolucionais iam demorar muito, muito, muito tempo no CPU. Por exemplo, 5, 10, 15, 20 minutos cada época. Quando vemos aqui ligado a um GPU, 5 segundos por época. Vemos aqui os resultados. Vemos aqui, na quinta época, já temos aqui validação de 93% nos dados de treino, 91% nos dados de teste. E vamos ver que ele vai continuar sempre a subir um bocadinho à medida que vai treinando. Se eu quisesse aumentar o número de épocas, aumentava, só tinha que estar aqui mais tempo, não é? Até chegar a um valor em que eu começasse a ver que a loss já não está a reduzir, ou então pode até acontecer que pode começar a subir a loss. Pode começar a subir aqui a loss. E já vemos aqui um bocadinho. A loss subiu um bocadinho, que é já a indicação que a rede se está a adaptar demasiado aos dados de treino e começa a ter pior performance nos dados de teste. Portanto, temos de ter sempre atenção a estes valores e treinar só pelo número de épocas que achemos que são relevantes, que resultam no melhor resultado. Estamos sempre redundantes, que não começam a dar overfit ao dataset. Podemos sempre ajustar os vários valores aqui na rede, não é? Eu podia, por exemplo, 32, podia passar isto para 64. 64, podia também adicionar estas duas camadas, se quisesse, meter esta, por exemplo, a 128. Vou treinar só por uma época para não estar a treinar muito tempo, não é? E ele treina uma época, claro que depois se eu pusesse a treinar mais épocas ele teria melhores resultados, pronto, mas tenho que andar sempre a mexer com isto, a experimentar número de neurónios, número de filtros e assim, que queira e que me resultem nos melhores resultados, que é outra vez na redundância. Pronto. Mas não vale a pena estar outra vez a fazer aquela parte de ver os resultados que a rede deu e estar a usar o Matplotlib para os apresentar. Essa parte já está explicada em cima e é exatamente igual. Aqui pode-se copiar o código tranquilamente. Portanto, isto conclui a parte acerca das redes neuronais convolucionais. Como é que se usa filtros de convolução associados a operações de pooling. Alguma dúvida em relação a isto? Ok, pronto. Por último, eu queria só falar de uma coisa que não é falada muito,
na parte introdutória de Deep Learning, que é Transfer Learning. Transfer Learning é o quê? Como vocês devem imaginar, há muitas pessoas que se dedicam a criar arquiteturas de redes neuronais que eles julguem que vão dar melhores resultados e que se aplicam bem e que têm a arquitetura delas devolve bons resultados, estou a dizer mesmo, que são boas e que são já arquiteturas em que as pessoas podem contar que serão eficazes. Alguns exemplos, pode ser por exemplo a VGG16, é um caso de uma arquitetura que foi desenvolvida e apresentada em competições, e é esta arquitetura aqui, em que vemos que são vários blocos de convulsões, várias convulsões pooling, convulsão, pooling, convulsão, pronto, este número de camadas, e depois passa para dense. Outro exemplo, por exemplo, podia ser a ResNet, que também é uma arquitetura conhecida, 101 camadas que esta rede tem. Isto é uma boa imagem para apresentar a arquitetura de uma ResNet, em que vemos aqui, existem já umas macumbas que acontecem aqui, vemos aqui já dados a saltar camadas e coisas do género. Pronto, são arquiteturas, veremos mais à frente até como é que se faz este salto numa sessão futura. Mas pronto, são várias arquiteturas que investigadores foram desenvolvendo e que apresentam bons resultados em tarefas. E o Keras, felizmente, contém uma grande parte delas. Se eu encontrasse onde é que está, ok, não está aqui, mas posso fazer Keras Applications, que vem aqui a área onde estão as várias arquiteturas. Vemos aqui, por exemplo, ResNet 101, não sei se apresentará alguma imagem da rede, não apresenta. Pronto. Mas temos aqui muitos modelos, pois as pessoas são livres de olhar para os modelos para o que é que a arquitetura de cada modelo, não é? Se gostam, aqui tem o peso do modelo, não é? Porque temos aqui, por exemplo, VGG16 ocupa quase meio giga em memória, só os pesos. Temos redes mais leves, redes que funcionam de uma certa maneira ou outra. Isto é uma questão de explorar. Mas porquê é que eu estou a falar destas redes? Eu estou a falar destas redes porque, para além do Keras ter a arquitetura já aplicada, já desenhada, ele faz outra coisa, que é, estas redes vêm já todas pré-treinadas num dataset chamado ImageNet. Deixa eu ver se consigo arranjar aqui uma imagem do ImageNet, mas o ImageNet é um dataset de muitas classes diferentes e, exato, muitas imagens de muitas classes diferentes e é um número absurdo de imagens. E estas redes, quando eu as carrego, já vêm treinadas neste algoritmo e com bons resultados. E vocês podem dizer, mas este não é o dataset que eu vou estar a utilizar, para que é que isto me serve? Isto serve porque eu disse que os filtros convolucionais aprendem a detectar certas formas nas imagens. E há muitas formas que são comuns a muitas imagens. Porque alguns dos filtros apenas detectarão linhas diagonais, linhas horizontais, linhas verticais. Portanto, o que eu digo é, olha, traz-me um dataset que foi treinado aqui neste, aliás, traz-me uma rede que foi treinada neste dataset muito variado. Portanto, eu sei que ele é bastante genérico e consegue facilmente encontrar muitas formas diferentes. E eu vou alterá-lo ligeiramente para correr no meu dataset. E podemos ver aqui um slide que representa exatamente isso, que é o Transfer Learning. Temos o Generic Dataset, que é o ImageNet. Treinei uma rede nesse dataset. Esta rede aqui é composta por uma secção convolucional e uma secção densa, como esta aqui. Né? E está apontado para o algoritmo dele. E o que eu lhe digo é, não, olha, tenho o meu dataset aqui, vou pegar na parte convolucional da rede e vou utilizá-la e no fim vou adicionar aqui uns neurónios densamente ligados. Eu vou dizer que podem ser treinados, enquanto vou dizer que esta parte, não, esta parte já está treinada. Eu vou já aqui à frente mostrar como é que se congela a rede, como é que se congela esta parte de filtros convolucionais e pooling para não ser treinada durante o treino. E vou dizer, não, vou adicionar uns neurónios no fim e só esses neurónios é que vão ser treinados. Eu sei que esta parte aqui já está bem treinada, já detecta bem features, portanto está muito boa, não vale a pena estar a pegar mais nela. E adiciono só umas camadas finais e digo, pronto, olha, estas camadas finais agora é para a minha task
que no nosso caso é classificação de 10 classes diferentes de peças de roupa. Podia, mudando o número de neurónios, mudava exatamente o número de classes, como já falei. Bastante. Como é que isso se faz? Vamos. Exato. Começo aqui. A propósito, devemos utilizar. Exato. Estas arquiteturas de redes, como vocês viram até aqui, aliás, será que eu consigo. Não consigo mostrar, mas pronto. Isto são redes muito grandes e estão habituadas a processar imagens com um grande número de pixels. Imagens 300 por 300, 500 por 500, 1000 por 1000. Enquanto eu tenho aqui umas míseras imagens 28 por 28, não é? Portanto, já vamos ver o que é que vamos ter que fazer para que a nossa rede não diga: ei, eu nem sequer consigo classificar isto, que isto são imagens tão pequenas que isto, à medida que eu vou reduzindo o tamanho das imagens na minha arquitetura, elas a certo ponto vão ser um pixel por um pixel e aí é que não consigo descobrir nada nelas, não é? Portanto, a primeira coisa que eu faço é carregar o dataset na mesma, como isto vai ser uma rede convolucional no final, quando as dimensões, não é? Pronto, é o mesmo. E o que é que eu faço aqui? Eu chamo aqui, eu quero que as minhas imagens são 128 por 128, mas eu posso simplesmente expandir esses pixels e dizer, não, a imagem a partir de agora é uma imagem 150 por 150. E a única coisa que eu estou a fazer, pego na imagem 28 por 28, vou expandindo o tamanho dela, mantendo a configuração de cada pixels, só que digo, expando esses pixels ao ponto da imagem ficar 150 por 150. Por que é que eu quero 150 por 150 ou qualquer valor assim alto? Porque, exatamente como eu disse, a minha rede vai reduzindo muito o tamanho das imagens durante o treino e é para ela não chegar no fim e o tamanho da imagem ser 1 por 1 quando passa para a área, para a parte densa da rede. Portanto, eu chamo só aqui umas funções de processamento de imagem que já vêm pre-processing do Keras. Chamo aqui, defino uma função para ser mais simples. Digo, olha, ele vai receber uma imagem. Digo, olha, passa-me essa imagem para uma imagem do Pillow, do Pill, que é uma biblioteca de imagens do Python, mas a única coisa que podemos saber é que fingir que isto aqui agora é um objeto. Já não é uma matriz, ou um array, agora é um objeto. E esse objeto aplica a função resize e digo, não, ok, agora é 150 por 150. E digo-lhe mais outra coisa, ainda lhe digo, pronto, e és uma imagem RGB. Na verdade estás a preto e branco, mas vai ser uma imagem que vai ter 3 canais. É uma imagem de 3 canais. As imagens RGB também podem ser imagens preto e branco, no final de contas, não é? Os 3 canais codificarem, sabem que o branco e o preto, numa imagem RGB é simplesmente, o branco é simplesmente dizer os 3 canais estão com o valor máximo e o valor preto é simplesmente dizer os 3 canais estão com o valor nulo. Pronto. Chamo array to image, image to array, que é para dizer, pronto, já fiz as minhas alterações ao objeto, agora vou transformar outra vez num array, porque a minha rede não precisa que isto seja array. Pronto, e devolvo como array e ainda lhe chamo aqui uma função de numpy só para dizer pronto. E este array vai em float a 64 bits, que é o float normal do Python. Como eu quero aplicar isto não só a uma imagem, mas ao meu dataset inteiro, aliás, eu queria aplicar isto ao meu dataset inteiro, mas esta operação é bastante lenta. Então o que eu vou fazer aqui é reduzir o meu dataset a simplesmente 5.000 imagens, em vez das 60.000, porque senão só este bloco a correr demoraria minutos. Então reduz a 5.000 imagens. Vou metê-lo só a correr porque isto ainda demora um bocadinho. Portanto, no fim já temos os resultados. E eu chamo aqui uma coisa, uma feature interessante do Python, que é construir arrays por compreensão. O que é isto? Vamos por aqui dizer. Vemos aqui que isto é uma iteração, não é? Sobre a nossa lista. Digo, por cada imagem no nosso dataset, mas aqui é só as 5.000 primeiras imagens, por cada imagem, aplica a função change size a essa imagem e constrói uma lista com isto. É uma maneira que o Python tem de construir listas, chama-se por compreensão. Enquanto a maior parte das listas que construímos é por dizer mesmo os constituintes, podia dizer não. Isto poderia ser, por exemplo, number for e in range
0,5. Eu não sei se isto funcionaria, se esta é a sintaxe correta, mas por exemplo isto é como construir um array de 0 a 5, aliás 0 a 4, em Python. Eu acho que aqui deveria ser um que era para ele dar match a isto. Eu até posso ver se isto efetivamente corre. Corre e assim podem confiar mesmo que é o exemplo. Vou só correr aqui fora para não estar a correr isto. Exato, olha, a sintaxe está correta. Construir aqui um array muito simples por compreensão. E esta lógica aplica-se aqui, em que por cada imagem, nas 5.000 primeiras imagens do nosso dataset, aplica esta função que a transforma numa imagem 150 por 150 por 3. Pronto. Digo-lhe também para ser um array NumPy. Isto aqui, estamos a ver aqui que é um array do Python normal. Digo array NumPy, pelas questões que já falámos do NumPy é mais rápido, não é? E isto tem aqui um favor que eu me esqueci de fazer o print, pronto. Mas isto aqui devia estar dentro de um print, mas quer dizer, já aparece ali embaixo, portanto nem precisa de existir. E digo também, olha, se eu só vou estar aqui com 5.000 imagens, dá-me só também as 5.000 primeiras labels, não é? Portanto, dou print da shape, agora deste array que eu tenho, e tenho o quê? Um array de 50.000 imagens, aliás, cada uma por 150 por 150, 3 channels, RGB. Eu podia estar aqui a dar print de uma imagem, mas era a imagem quase original, com algumas alterações que é necessário fazer para meter em modo RGB. Para meter em modo RGB, mas consegue-se ver que é a imagem original. Pronto. Temos o nosso dataset já processado, com as imagens todas jeitosas, todas prontas para a minha rede. O que é que eu vou fazer agora? Mandar vir a rede. E como é que eu como é que eu mando vir a rede? Muito fácil. As redes pré-desenhadas já existem no keras.applecast. Eu vou utilizar a DenseNet 121. A razão porque eu vou utilizar é porque, se virem aqui, a DenseNet 121 é das mais leves. Portanto, vai ser das mais rápidas aqui no exemplo, não é? A treinar. E chama-se desta forma. Isto vem como uma classe e eu vou, pronto, chamar o construtor da classe. E o que é que eu lhe vou dizer? Vou-lhe dar 3 coisas. Começando aqui por baixo, digo input shape de cada imagem que vai passar aqui 150 por 150 por 3. Foi o que combinámos ainda há nada. Os pesos vem-me já pré-treinada no dataset ImageNet. Eu podia meter aqui a none e ele vinha-me simplesmente com a arquitetura da rede, mas ela nunca treinada num dataset. Ou seja, ia ter que estar aqui a treinar a rede inteira e nunca mais temos aqui, porque isto é uma rede muito comprida. Aliás, como eu já vou mostrar, tem nada através do summary. E por fim, digo include top. O que é o include top igual a false? É simplesmente dizer, olha, esta rede, na verdade, vem com uma parte densamente ligada no fim, mas eu digo, olha, não me tragas essa parte, porque eu vou inserir a minha aqui. Vou adaptar ao meu problema. Se eu estivesse a usar o ImageNet, o dataset ImageNet, não precisava ter isto aqui, porque já era, o include top já vinha pronto para o ImageNet. Mas como não é este o caso, não é? O nosso problema não é ImageNet, portanto, se não temos o mesmo número de classes, nem é necessário o mesmo número de neurónios. Digo include top false, ou seja, vemos só a parte convolucional da rede. O que eu vou fazer a seguir é, aliás, vou meter isto a seguir a isto, porque quero apresentar primeiro como é que é a rede. Portanto, eu chamo o summary da rede, isto demora-me um segundito a correr, e se vemos aqui o summary, vemos que isto é uma rede muito grande, não é? Vemos aqui muitos blocos de convolução 4 no bloco 16, função de ativação aqui, isto é uma rede cuja arquitetura, até podemos procurar aqui a arquitetura, nem eu a reconheço muito bem, deixa eu ver se ela aparece aqui a arquitetura. Ok, pronto, estamos a ver, isto é a arquitetura da rede que estamos a utilizar aqui, e é 121, portanto eu julgo que ainda será maior, ainda serão 121 destas camadas. E vou dizer, como eu disse há bocado, olha, eu não preciso de estar a treinar outra vez os filtros convolucionais e essas coisas todas. Portanto, eu vou aceder às layers desta rede e vou dizer, cada rede, nesta rede, vou meter que é trainable false. Isto é o que diz congelar a camada. Ou seja, quando o meu algoritmo, quando eu fizer o fit,
ele não vai estar a ajustar os pesos, os filtros convolucionais, essas coisas todas, porque eu meti trainable, false e está arrumado. Isso eu assumo que a rede já está treinada ao melhor ponto, porque sei que ela aprendeu a extrair bem features porque foi treinada no ImageNet, não é? Portanto, não vale a pena estar a gastar tempo extra, porque seria muito tempo extra, pela dimensão da rede, gastaria nisto. E não, simplesmente digo, olha, pega-me no bloco convolucional e diz, não posso treinar. Pronto. Uh, Tendo o bloco convolucional todo, está na altura de eu adicionar a última parte de densamento ligada à rede. O que é que eu faço? Digo ao Keras que vou construir um modelo, adiciono ao meu modelo a rede toda que eu mandei vir daqui, não é? Instanciei isto, a rede, aqui neste modelo, e isto é uma rede, mas eu posso simplesmente dizer, olha, esta minha rede vai começar a partir desta rede também. Aplicar a operação de flatten no fim da camada convolucional, nós temos que aquilo vem numas imagens, aliás até diz aqui, vem na shape 9 por 9 por 128. Vou aplicar um flatten a isto, que me vai meter as imagens, cada uma a ser um array 9 vezes 9 vezes 128, que dará o seu valor, não é? E digo, a primeira camada de densamento ligada, 128 pixels, ativação Hello. Segunda camada, 10 pixels, ativação Softmax, com POR, Adam, Loss, Categorical Entropy, Metrics. Eu caso escrevi a ACC, aqui podemos meter escrever mesmo Accuracy, eu aceito os dois. Pronto. Agora dou o modo Summary, dou o Summary do meu modelo, ele diz-me aqui, pronto, tem esta layer aqui, que na verdade é uma rede inteira, em que o output shape, aliás, é 4x4 para 1024, porque eu tinha, exatamente, tinha descido até ao fim todo. Exato, o output desta rede é 4x4 por 1024. Depois tenho a camada de flatten e tenho as minhas duas camaditas de ANSI. Número de parâmetros. Total número de parâmetros, 9 milhões. Número de parâmetros que vamos treinar, 2 milhões. Estes todos são os parâmetros que estão na rede, na parte em que eu disse que as layers eram todas trainable. Portanto, chamo model fit nisto e vou exatamente começar a treinar o meu dataset. Julgo que isto vai ser rápido. Ok, pronto, sim. Eu andei a ajustar isto de modo a que o treino fosse bastante rápido e conseguimos começar aqui a ver. A accuracy não vai ser tão boa como um bocado, simplesmente porque eu agora estou só a treinar em 5000 imagens e as redes neuronais precisam de muitos dados para começar a conseguirem ser melhores. Portanto, a accuracy. E também eu estou a dizer só 5 épocas para não estar aqui a gastar muito tempo, mas se eu aumentasse o número de épocas, aumentasse o número de dados que eu estou a passar, podia até ver aqui aumentar o número de camadas e o neurónio por cada camada, a accuracy seria efetivamente bastante boa. Mas pronto, só com 5 épocas, 5000 imagens, eles vamos com uma accuracy de 84%. Esta estratégia de transfer learning é muito, muito frequente ver-se utilizada. Quando as nossas imagens começam a ser mais complexas, de maior dimensão, é muito comum ver-se pessoas a pegarem em redes já pré-construídas e já pré-treinadas e aplicá-las ao seu próprio dataset e a comparar o resultado. Porque, como estas arquiteturas são desenvolvidas por investigadores, eles organizam-nas sempre de forma a extrair os melhores resultados. Portanto, estaremos nós, muitas vezes, a tentar reinventar a roda quando ela já está aqui disponível no Keras Application. Isto não invalida, claro, que em muitos problemas somos nós a construir nossas redes e estas redes, aqui simples, como eu defini, resolvem muitos problemas também. Portanto, isto conclui a parte da Transfer Learning, trazer outras redes. Se eu quisesse trazer uma rede diferente, era simplesmente vir aqui, mudava o nome, isto até me traz, pronto, até me diz aqui uma quantidade delas enormes que eu podia mandar vir e depois aqui só mudava o nome e pronto, e estava a experimentar outra arquitetura e ver se gostava mais desta, se gostava menos desta, se era mais rápido, mais lento, se a troca entre accuracy e tempo de treino valia a pena e essas coisas todas. Pronto. E isto conclui a parte que eu tinha planeado aqui para a sessão de hoje. Eu deixei só uma parte extra no, neste notebook, que é quando os dados que eu quero treinar não estão no Keras, não é? Há muitos casos em que o dataset fomos nós que encontramos na internet e ele não está dentro do Keras. Portanto, eu expor aqui duas formas de fazer isso. Uma é carregando os dados manualmente e outra é usando uma classe do Keras chamada Image Data Generator. E
e cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. Esta aqui é quem decidir ler isto vai ver que é muito mais jeitosa por duas coisas. Primeira, não temos que meter o dataset todo em RAM e permite, quando o nosso dataset é pequenino, por exemplo, se eu tiver uma imagem de um campo, permite fazer-lhe transformações de modo a multiplicar o número de imagens que temos no nosso dataset. Mas pronto, isto está aqui depois explicado melhor. Não vale a pena estar a falar nisto agora, porque já tivemos 1 hora e meia de sessão e já foi bastante tempo. Portanto, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida final, fala agora ou cale-se para sempre, sendo que sempre é até isto terminar e depois podem mandar mensagem à vontade. Portanto, se ninguém tiver uma dúvida, já cobrimos uma parte bastante essencial do que é a visão computador, o que são redes neuronais convolucionais, como é que se faz classificação de imagens utilizando as redes neuronais, que é uma coisa muito comum quando se fala em utilizar deep learning no mundo real. Há muitos casos em que é isto que está a acontecer. Estão a ser imagens processadas por redes neuronais e a sendo classificadas consoante o problema que esteja a ser tratado. Pronto. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, tenho o dataset, aliás, tenho o notebook, explorem-no à vontade. Alguma dúvida, estejam à vontade para dizer. Se quiserem, leiam a parte final, que acho que o Image Data Generator, pelo menos, vou utilizar numa sessão mais à frente. Portanto, é isso. Não havendo nenhuma dúvida, dou terminada por aqui a sessão. Muito obrigado por terem vindo.